Bem-vindo a bordo, Palestrante Barrios. Hoje quero falar para você sobre autoestima. A sua anda baixa? Assunto muito importante para você ter sucesso. Tá certo? Vamos juntos? Decolagem imediata. É impressionante a quantidade de pessoas que têm uma autoestima baixa. E é difícil até de entender as razões, porque elas às vezes estão lá no subconsciente, de coisas que aconteceram lá quando era criança, e às vezes isso influencia a nossa vida inteira. A gente precisa acreditar em nós mesmos. Mas não é aquele acreditar, de se enganar. Na verdade, é ter o quê? Um equilíbrio. A gente entender quem nós somos, com os nossos pontos fracos, com os nossos pontos fortes. A gente entender que a gente é uma pessoa em evolução. É uma pessoa que está aprendendo na escola da vida. Eu gosto muito, de falar essa frase, que é o quê? A vida é uma escola. Não se limite a frequentar as aulas, mas a gente tem sempre muito a aprender. Muito, muito, muito a aprender. Eu não sei se você já assistiu um vídeo do Bruce Willis, chama-se Duas Vidas. Já assistiu? Um filme muito bacana. E o que acontece no filme? Não vou dar muito spoiler aqui não, mas vou dar umas linhas gerais para você aqui, tá certo? De repente ele está numa fase da vida dele já, numa meia-idade, ele já está com uma carreira já sólida, e de repente ele vê um garoto entrando na casa dele, e ele descobre que aquele garoto é ele mesmo com 8 anos de idade. E aí, é como se eu, hoje eu estou aqui, perto dos 50 aí, estou com 49, vou fazer 50 esse ano aqui, 2021. É como se eu olhasse para o garoto, lá em 1979, e a gente, frente a frente, pudesse conversar. E aquele garoto ia verificar assim, onde é que eu cheguei? O que é que eu me transformei? Eu venci na vida? E tem uma parte muito, mas muito interessante, quando eles, vamos dizer assim, eles conseguem entender que eles são no fundo a mesma pessoa. E aí acontece o quê, O menino chega e grita assim, Schuster, Schuster. E aí o rapaz, para, o que você está gritando aí? Não, porque quando eu for adulto, eu vou ter um cachorro que vai chamar Schuster. E aí ele olha, e o cara faz assim, não tenho cachorro. E ele fica cabisbaixo, muito triste, porque aquele garoto, é um sonho dele ter o cachorro. E ele descobre que ele não vai ter o cachorro. Aí ele para, olha para um lado, olha para o outro, vê que é uma casa solitária, só tem aquela pessoa. E ele fala assim, não está faltando nada aqui não. E aí ele descobre que ele com aquela idade ainda não casou. E ele fica triste, eu não tenho uma família, eu não vou ter uma família. E aí, o Bruce Willis mais velho fala para ele, não, eu viajo muito por causa da minha profissão, e de repente, salta uma estrelinha no olho dele, e ele fala, pô, que legal, então eu vou ser piloto, que é o meu sonho, vou estar sempre viajando. E de repente ele olha para o Bruce Willis, e ele, não, eu viajo muito, mas não é piloto. E aí de repente o menino olha para o vazio, e fala, eu sou um fracasso. Eu não tenho cachorro, eu não tenho família e não sou piloto. Então,
várias coisas que acontecem no nosso passado, aquilo que a gente imagina, ou se a gente não consegue, influencia muito. E olha só, Bruce Willis ali com uma casa muito boa, com uma carreira sólida, com dinheiro e tal, que para ele era um sucesso. Então são reflexões que a vida faz da gente. E tem uma parte muito importante, que o Bruce Willis tem um cacuete assim, né? Fica meio assim. Por quê? Porque num determinado momento, a mãe dele está doente, ele não entende que ele é muito novo, ele não entende isso, né? E ele acaba se envolvendo com alguns problemas na escola, a escola aciona a mãe dele, e o pai dele, muito nervoso, porque a mãe estava com a saúde muito debilitada, repreende ele e fala: você não está vendo o que você está fazendo com a sua mãe? E quando a mãe falece, aquela criança entende o quê? Que ele foi o causador da morte da mãe. Então ele leva isso, e aí isso explica várias coisas, o fato dele não ter família, de não se relacionar com as pessoas. Então, coisas que acontecem lá no nosso passado, às vezes a gente vai tentar fazer uma coisa diferente, algum adulto vai lá e repreende a gente: não faz isso, tá maluco? E às vezes a gente vai lá, vai fazer uma pintura, né? Tá fazendo um desenho, alguém fala: desenho feio, não sabe pintar nada, ou dá risada de você, aquilo fica guardado, e aí você nunca mais consegue vencer aquilo. Então qual é o segredo para a gente ter uma boa autoestima, para a gente acreditar na gente, para a gente se desenvolver, entender que a gente pode melhorar? Eu gosto muito da figura do avô e da avó. Como é que o avô e a avó olham o netinho? Tudo é muito bonito, tem uma paciência, eles cuidam, eles querem fazer. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ser a avó de você mesmo. Cuide de você, tenha paciência com você, acredite em você, assim como um avô acredita na netinha. Se você tiver esse carinho com você, se você tiver essa paciência com você, se você acreditar no seu potencial, você vai ter grandes realizações. E, eu já falei sobre mindset. No final do vídeo agora, vai aparecer o cardzinho, assiste logo na sequência esse vídeo sobre mindset. Se você tiver um mindset de crescimento, que é um mindset que entende que as pessoas podem se desenvolver com trabalho, com disciplina, você vai fazer o quê? Você vai progredir, você vai. Por quê? Porque todo sucesso esconde por trás grandes fracassos. Eu já citei também em outros vídeos aqui a história do Michael Jordan, que ele, um dos maiores atletas de basquete e tal, ele estava na faculdade, na universidade, e não tinha sido selecionado, e ele volta para casa muito chateado, e aí ele faz o quê? Trabalha duro para conseguir entrar no time no ano seguinte. Então, se você tiver um mindset de crescimento, acreditar em você com trabalho, com dedicação e paciência, que eu acho que é uma das coisas que está faltando hoje em dia, as pessoas, é o problema da tecnologia, a gente aperta um botão, acontece, só que a gente não tem botão, a gente, para conseguir ter um novo hábito, demora. Então você tem que ter paciência com você, você tem que acreditar em você, tá certo? Cuide-se com muito carinho. Por quê? Porque você é um vencedor. Eu já vi alguns vídeos, não sei se você já teve essa oportunidade, sobre o nascimento, desde o ato sexual. Você já viu aquele videozinho que é um monte de espermatozoide correndo, não sei o que lá, milhões e tal, e você já foi o vencedor dessa corrida, Você já é um milagre da vida, você já é um vencedor, você já é uma vencedora. Então, cuida de você com carinho. Se você se cuidar bem, você vai ter melhores condições de
cuidar bem das outras pessoas. E se você entender, né, que nem o garoto que eu falei lá, que na verdade o problema era o pai dele que estava nervoso, o problema não era ele, para você esquecer esses pequenos traumas do passado, que todos nós carregamos. Por quê? Porque acontecem numa época em que a gente ainda não está preparado para lidar com frustração. As frustrações são importantes, porque a vida, como eu disse, ela é completa com sucessos e fracassos. Então, a gente precisa colocar isso na linha do tempo, na ótica correta. E aí você consegue tirar esse peso e caminhar com mais velocidade. Gostou desse conteúdo de hoje? Bacana? Então dá a curtida, né, no vídeo, já se inscreve no nosso canal e como eu falei, ó, já vai aparecer o cardzinho no próximo vídeo sobre Mindset. Já aproveita e já assiste, que vai te ajudar bastante. Um grande abraço do Palestrante Barrios e até o próximo voo.